Sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde! Hoje temos o prazer de receber o jornalista Breno Altman, que esteve em Aracaju para o lançamento do seu livro Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista. O lançamento aconteceu na sede da CUT Sergipe, em Aracaju. Antes de irmos à entrevista, preparei um breve resumo para contextualizar o tema e te ajudar a aproveitar ao máximo a conversa. O sionismo, como movimento político, é frequentemente criticado por ser considerado uma doutrina colonial e racista. Na sua essência, ele defende a criação de um Estado judeu na terra de Israel, fundamentado em conceitos de nacionalismo étnico. Em outras palavras, a ideia central é a de um país exclusivo para o povo judeu, motivado pela crença de que isso é fundamental para a sua identidade e segurança. Essa ideologia, no entanto, ignora os direitos históricos e culturais dos povos nativos da região, promovendo discriminação e marginalização dos palestinos. Essa política resultou em violência e injustiça que persistem até hoje. Você pode se perguntar por que um brasileiro tão distante do conflito Israel e Palestina deveria se importar com esse assunto? A resposta é simples. O Brasil, com sua rica diversidade cultural e história marcada pela colonização e multiculturalismo, também enfrenta desafios relacionados à convivência pacífica e respeitosa entre grupos diferentes. O livro de Breno Altman, um brasileiro que se debruça sobre o sionismo, oferece uma contribuição valiosa para ampliar o debate e a compreensão sobre essa questão. A obra nos convida a refletir sobre a nossa própria história e os desafios sociais que ainda persistem em nosso país. Se eu fosse você, não trocaria essa entrevista por nada. Está no ar, TV Sintese. E como falamos há pouco sobre desafios sociais, preste atenção. Vem aí, o direito é seu. O direito é seu. Olá, professores e professoras. Vocês já declararam o seu imposto de renda? A regra é clara. Qualquer pessoa que tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 no ano de 2023 precisa preencher e enviar a declaração à Receita Federal. Além disso, se você recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados, exclusivamente na fonte, cuja soma for superior a R$ 200 mil, a declaração também se faz necessária. Mas o que acontece se você não declarar? As consequências podem ser sérias. Primeiramente, há uma multa que varia de 1%, podendo chegar até 20% do imposto devido. Além da multa, a não entrega da declaração pode gerar outros problemas, como dificuldades para obter financiamentos, emissão de certidão negativa de débitos e até restrições no CPF. Forte abraço a todos e até o próximo programa. O direito é seu. O nosso Cine Resistência coloca em cartaz o filme Palestina, uma terra em conflito. No escurinho do cinema. Em algum lugar da Cisjordânia, Shain, um soldado israelense, é ferido e perde a memória. Ao ser encontrado numa aldeia, acaba confundido com um jovem palestino desaparecido há muito tempo e começa a questionar o sentido daquela guerra. Se você também quer descobrir se esse sentido existe, vá ao YouTube, coloque o nome do filme Palestina, uma terra em conflito. Pare, assista e reflita. Boa diversão para todo mundo. No escurinho do cinema, chupando drops de anil.
Nos dias 17 e 18 de abril, na Central Única dos Trabalhadores, Breno Altman, jornalista e organizador do site e canal Opera Mundi, lançou o livro Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista, e participou de uma roda de conversa com entidades que constroem a resistência em Sergipe sobre a conjuntura internacional. E agora, para falar mais sobre isso, nós vamos entrevistá-lo. Boa tarde, Breno, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, pessoal, para começar a nossa conversa, eu vou fazer ao Breno 3 perguntas. Como surgiu a ideia de escrever Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista? Quais foram suas principais motivações para abordar esse tema? E a terceira, qual é a relevância desse livro no contexto atual, considerando os conflitos entre Israel e Palestina? Bom, Breno, eu acho que daí dá para iniciar bem o nosso bate-papo, não é? Então, conta pra gente como é que surgiu a ideia do livro. Claro. Desde o dia 7 de outubro, quando começou a atual etapa do conflito, eu vinha fazendo exposições sobre o caso e também dando entrevistas a respeito desta guerra do Estado de Israel contra o povo palestino. Eram exposições orais no meu programa, no Opera Mundi, e em outros programas de outros canais. A partir dessas exposições, o diretor de redação de Opera Mundi, Haroldo Cerávulo, propôs que eu, a partir das exposições, escrevesse um livro. Qual é o motivo? Os programas audiovisuais, eles têm uma taxa de assimilação, para quem acompanha esses programas, menor do que ler um livro. Quando a gente lê um livro, a gente assimila mais informação. E é possível, portanto, transmitir mais informações ao leitor do que nós somos capazes de fazê-lo através do audiovisual. Daí surgiu a ideia do livro. O livro tem uma função mais pedagógica, o audiovisual é uma função mais informativa. A partir das minhas exposições, essas exposições foram transcritas, eu editei, modifiquei, acrescentei coisas, tirei coisas, mas a partir dessas exposições, eu em poucos dias redigi o livro com os seus 4 capítulos e um anexo, trabalhando a ideia de que esse livro seria útil para quem quisesse ter um conhecimento básico, um conhecimento inicial sobre o que acontece na Palestina, sobre os principais conceitos a respeito do que acontece na Palestina. O livro tem servido para prestar essa informação. As pessoas com o livro nas mãos podem ler, reler, voltar a página, andar a página para frente, pesquisar, se interessar por tal ou qual tópico, e também o livro tem sido bastante útil nas atividades de lançamento. Eu tenho percorrido todo o país, com Aracaju, já são 15 capitais as que eu visitei, mais de 40 cidades. O livro tem oferecido uma boa oportunidade para reunir as pessoas, para eu poder expor oralmente de uma maneira mais sintética o conteúdo do livro, para debater, responder perguntas e mobilizar as pessoas em torno daquela que é a principal questão internacional do momento atual, que é a questão palestina. Breno, no seu livro você explica as diferenças entre judaísmo e sionismo. Então, conta pra gente, pro pessoal de casa, quais são essas distinções e como o sionismo ele se transformou aí em uma ideologia racista e colonial. O sionismo ele é uma corrente ideológica do judaísmo. O judaísmo ele possui várias correntes político-ideológicas. O sionismo é uma delas. O sionismo buscou oferecer uma resposta à perseguição que os judeus sofriam desde a antiguidade. Por muitos séculos os judeus foram perseguidos até o surgimento do sionismo. Tinha toda essa história de ódio contra os judeus. O sionismo nasce no final do século XIX. E qual é a proposta do sionismo para resolver esta perseguição contra os judeus? Essa proposta sionista tem 2 pilares. Um pilar, criar um Estado judaico, um Estado de supremacia racial judaica. E o outro pilar, criar esse Estado de supremacia racial judaica na Palestina. Por que eu insisto que é um Estado de supremacia racial judaica? Porque os judeus, no final do século XIX, quando surge o sionismo, os judeus não eram mais uma nacionalidade. Nacionalidade é quando um povo ocupa um território.
Quando um povo é expulso de um território, com o passar do tempo, ele deixa de ser uma nacionalidade. E isso tinha acontecido com os judeus. Os judeus tinham saído da Palestina no ano 70 da nossa era, quando o Império Romano destruiu Jerusalém. E os judeus emigraram, especialmente em uma primeira etapa, para a Europa. E ao emigrar, os judeus se fundiram às diversas nacionalidades europeias. Então, quando surge o sionismo, a proposta de construir um Estado judeu não era de um Estado nacional, de uma nacionalidade judaica inexistente. Era criar um Estado com base no critério de etnia, no critério de raça. E construir esse Estado étnico, esse Estado racial, esse Estado de supremacia racial judaica na Palestina, se deparou com outro problema. O problema de que a maioria da população da Palestina não era judia. Apenas 5% da população da Palestina, no final do século XIX, quando surge o sionismo, apenas 5% era de judeus. Então, como construir um Estado de supremacia racial judaica em um território que era ocupado por um outro povo? 85% da população da Palestina era de árabes palestinos, a maior parte desses árabes de crença muçulmana. A única maneira de construir um Estado de supremacia racial judaica na Palestina de maioria árabe era a colonização, era expulsar, exterminar, submeter o povo palestino. Então, esses acabam sendo os dois pilares fundamentais do sionismo. Criar um Estado racista para combater o racismo contra os judeus, um Estado de supremacia racial judaica, parecido com o Estado que existiu na África do Sul até os anos 90, onde havia um regime de apartheid, um regime de supremacia racial branca contra os negros, um Estado parecido com o do regime do apartheid, e para construir esse Estado de supremacia racial na Palestina, era necessário recorrer à colonização, a este processo de expulsão, extermínio e submissão do povo palestino. Por isso que no subtítulo do meu livro eu falo em retrato de uma doutrina colonial e racista. Isto é o sionismo. O judaísmo é outra coisa. O judaísmo é a expressão que nós utilizamos, que nós podemos utilizar para identificar todos os judeus. Ser contra o sionismo é somente ser contra uma corrente ideológica do judaísmo, não é ser contra os judeus. O sionismo está para os judeus como o nazismo esteve para os alemães ou o fascismo para os italianos. Ser contra o nazismo não era ser contra os alemães. Ser contra o fascismo não era ser contra os italianos. Ser contra o sionismo não é ser contra os judeus, é ser contra uma corrente ideológica que acabou levando à fundação do atual Estado de Israel. Breno, você falou sobre apartheid, então como você descreveria o apartheid que oprime o povo palestino e quais opressões esse povo vem sofrendo, sobretudo agora nos territórios, na faixa de Gaza? O Estado de Israel, desde o seu nascimento, se transformou num Estado colonial. Israel foi criado em 1948 através de uma resolução das Nações Unidas, a Resolução 181, aprovada em 1947. Essa resolução, aprovada em 1947, destinava 53,5% da Palestina para a criação de um Estado judeu, 53,5% da Palestina, sendo que eram apenas 700 mil os judeus, e 46,5% para os palestinos criarem seu Estado, e os palestinos eram em 1,4 milhão de habitantes. Houve uma primeira guerra entre Israel e os palestinos. Depois dessa primeira guerra, que terminou em 1949, Israel já controlava 79% do território da Palestina. Em 1967 teve uma nova guerra e a partir dessa guerra Israel passou a controlar 100% da Palestina, apesar das resoluções das Nações Unidas obrigarem Israel a devolver os territórios ocupados para os seus legítimos donos, que são os palestinos. Desde 1967, portanto, o povo palestino vive em uma situação colonial, sem nenhum direito. Eles não têm direitos políticos, eles não têm direitos sociais, eles não têm direitos econômicos, eles não têm direito à saúde, eles não têm direito à educação. Vivem sob uma verdadeira ocupação militar.
Essa é a situação dos palestinos. E não é muito melhor a situação dos árabes israelenses. 21% da população de Israel é de árabes israelenses, de palestinos que vivem nas fronteiras legais de Israel. Esses árabes israelenses possuem menos direitos do que os judeus no Estado de Israel. Aliás, o Estado de Israel, desde 2018, é formalmente um Estado de supremacia racial judaica, é formalmente um Estado judeu, tendo como único idioma oficial o hebraico e como religião desse Estado o judaísmo, apesar, repito, de 21% da população de Israel ser de árabes israelenses e a maioria desses árabes israelenses terem como religião o islamismo. Há uma série de leis que segregam, que impedem direitos para esses árabes israelenses, não é? O que faz com que o Estado de Israel defenda primordialmente, seja uma representação da supremacia judaica. É o único Estado de supremacia racial do planeta desde o fim do regime do apartheid na África do Sul. Então, nesse sentido, olhando aí para frente, né, quais esperanças que você pode apontar para o futuro da questão palestino-israelense e também como que a gente pode mirar em uma direção para poder atingir aí uma solução pelo menos a longo e a médio prazo para esse conflito? Olha, eu acho que nunca estiveram tão expostas como hoje as vísceras do Estado de Israel, as entranhas do regime sionista. O mundo inteiro hoje vê que esse regime colonial e racista é capaz de massacres que só tem comparação nos últimos 100 anos com o que o nazismo fez contra os judeus, como bem lembrou o presidente Lula. Hoje o mundo inteiro enxerga o que faz o Estado de Israel e se dá conta do caráter perverso daquele regime, do caráter colonial e racista daquele regime. E isso mobiliza a opinião pública para que a opinião pública pressione os governos ocidentais. Isso está acontecendo gradualmente, lentamente, mas está acontecendo. O mundo está muito mais consciente do mal que o regime sionista é capaz de fazer. Então, Breno, como é que a gente pode, para além, claro, do livro aqui, uma ferramenta super importante, como é que a gente pode conscientizar a população sobre essa questão? Como é que a gente pode abrir diálogos mais fraternos sobre o tema, diálogos mais sinceros, colocando de lado preconceito, as mentiras tão propagadas pelas fake news? Agindo como o seu programa, dialogando sobre o tema, informando sobre o tema. Se mais e mais meios de comunicação, especialmente os meios populares, como é o caso da televisão ou o rádio, quanto mais meios de comunicação tratarem do tema de uma forma isenta, de uma forma pedagógica, entrevistando distintas opiniões, quanto mais disseminada estiver a informação sobre o que é o regime sionista, maior será a solidariedade e o apoio que terá o povo palestino. Breno, nós chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu quero agradecer. Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo ao TV Sintese. Eu que agradeço pela oportunidade e pela honra de conversar contigo e com a tua audiência. Muito obrigada. Gente, nas páginas deste livro encontramos mais que palavras impressas. Encontramos vozes silenciadas, histórias de resistência e sonhos de liberdade. É uma chamada à humanidade para reconhecer a dor e a esperança dos oprimidos. Essas palavras não devem ficar confinadas às páginas, mas sim impressas em nossos corações e mentes, e se transformarem em ações, para que possamos juntos construir pontes onde muros foram erguidos. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde, boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz.
que tudo é educação, a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma o cidadão, na sala de aula é que se muda.